Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Mas antes de ler, já vamos orar para que Deus esteja nos abençoando nessa mensagem. Enquanto você abre a Bíblia, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos para que o Senhor esteja nos abençoando, para que o Senhor esteja falando conosco nessa noite. Pai, que o Senhor esteja tocando em cada coração de uma maneira especial. E como nós sempre pedimos, Pai, que o Senhor faça com que a gente saia daqui transformados, que a gente possa viver uma vida diferente depois daquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Pedimos, Pai, para que o Senhor fale, Pai, conosco. Abra os nossos corações, Senhor, e nos faça ter um coração manso, servil, para que nós possamos acatar aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ótimo, então nós vamos aí dar continuidade à nossa série de pregações sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Então Apocalipse 2, versículo 1. Obrigado, Maroto, deixei lá, né? Eu peguei. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no centro do paraíso. Amém, irmãos? Esse texto é muito legal e muito interessante. Um texto famoso que a gente lê e prega várias vezes na igreja. Mas deixa eu fazer, antes da gente entrar no texto, vamos lembrar o que está acontecendo. João, ele está preso numa pequena ilha lá em Patmos, né, que é uma ilha lá no mar Egeu, chamada Patmos, que é uma prisão. Ele tem uma visão de Jesus Cristo. Aí a pergunta é: quando a gente fala de Jesus Cristo, qual que é a imagem que vem à sua mente? Como que seria Jesus? Pode ser que você tenha uma visão de Jesus Cristo parecida com um santo católico, né? Na hora que exatamente. Mas você sabe que tem gente que na hora que a gente fala de Jesus Cristo, a primeira imagem que vem é essa, principalmente se você veio de uma igreja católica, né? Então aqui você pode pensar nesse Jesus Cristo assim, loirinho, bonitinho, tal. Mas para outros, a imagem de Jesus Cristo pode ser aquele Jesus Cristo do filme, né? Então ele pode ter essa cara aqui, né? Também, olho claro, né? Mas aí mais moreno. Isso aí é um dos filmes de Jesus, traz esse Jesus. Talvez a sua imagem de Jesus seja essa. Pode ser que você tenha uma outra imagem, talvez de Jesus Cristo crucificado, né? Quando você pensa em Jesus, vem para você a primeira imagem, essa aqui é do filme do Mel Gibson, né? É Paixão de Cristo. Essa imagem é bastante forte. Eu lembro quando saiu esse vídeo, como a gente ia e falavam, né, que as pessoas passavam mal, e era bem interessante mesmo ver todo aquele sofrimento de Cristo na cruz. Pode ser também que você imagine Cristo como o Cristo Redentor, né? Não sei qual que é a imagem que você tem de Cristo, mas uma coisa que a gente tem que entender é que João, quando ele teve a visão de Cristo, ele teve uma visão totalmente diferente dessas.
ele viu Cristo glorificado. E Cristo, ele tinha uma aparência mais ou menos como aqui é uma outra, só para lembrar aqui. Essa aqui é uma outra imagem de Cristo. O que é essa imagem de Cristo aqui? Cristo, ele era da Judéia. Provavelmente ele era moreno, tinha o cabelo não tão liso como falam, e a barba não era tão bem feita. Então isso aqui é uma das imagens de Cristo que rolam por aí. Isso aí saiu na Super Interessante alguns anos atrás, né? Provavelmente você não pensa em Cristo dessa forma, mas Cristo, ele tinha esse biotipo, tá? Que era um homem da sua época. Ele provavelmente era um homem baixinho, da minha altura ou mais baixo. Ele era moreno, né? Como ele andava muito no sol, a pele queimada, essa seria uma imagem de Cristo. Mas João, quando ele teve a visão de Cristo, ele teve uma visão totalmente diferente disso. Ele viu Cristo glorificado. E qual foi essa visão? Foi mais ou menos essa aqui. Ele vai ver Jesus Cristo aparecendo para ele como um homem, né, um senhor, vestido de vestes brancas até os pés, né, e ele estava em meio a 7 candelabros de ouro. A visão também fala que ele estava, os pés dele brilhavam como um bronze, e ele carregava 7 estrelas na sua mão. Ele também tinha os cabelos alvos, mais alvos que a neve. Os olhos eram como chamas de fogo, e da sua boca saía uma espada. Essa era a visão que João teve de Cristo. E aqui está um desenho que tenta trazer mais ou menos essa ideia, que não tem nada a ver com aquele Cristo sofredor, que não tem nada a ver com aquele Cristo crucificado. Aqui nós temos a visão de Cristo glorioso, e tudo isso aqui tem uma série de significados, que a gente vai apresentar para os irmãos, conforme for andando aí a série de pregações, tá? Hoje nós vamos falar só de um aspecto, porque para cada igreja, João trazia um aspecto dessa visão aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, João teve essa visão maravilhosa, e ali ele fala, escreve essa carta às igrejas, né? Ele fala para escrever aos anjos da igreja. O anjo da igreja, ali, a palavra angelos, né, angelon, né, que é o que está no grego nesse texto, essa palavra significa mensageiro. Esse mensageiro, ele pode ser um mensageiro tanto angelical, ou pode ser um mensageiro humano. A maioria dos intérpretes acham que esse mensageiro é um mensageiro humano. Então, quando ele fala que vai levar uma mensagem para o anjo de uma tal igreja, é uma mensagem que está sendo levada para o pastor daquela determinada igreja. Então, Cristo vai falar que vai levar essa mensagem para esses pastores. E na interpretação dessa visão, ele fala que cada um desses candelabros aqui representa uma igreja, e que as 7 estrelas são os anjos dessas igrejas, que eles que vão receber essa mensagem que João está trazendo. Tudo bem? E aí, temos a primeira carta que nós lemos, que é a carta aos Efésios. As cartas foram escritas para igrejas que estão na Ásia Menor. Onde que fica a Ásia Menor hoje? Ela fica ali na Turquia, perto da Síria. Vocês estão vendo aquela guerra lá que está tendo na Síria? É bem pertinho daquela região. E aqui nós temos as 7 igrejas aqui, né, na região da Turquia. A Turquia fica aqui. Essa região, irmãos, inclusive foi a região que o cristianismo cresceu mais rápido nos primeiros anos, nos primeiros séculos. Na região da Ásia, ali como um todo cresceu. Na parte de Roma vai crescer menos, mas essa
região aqui vai ter muitos cristãos e o evangelho vai ser pregado com muita força. Especificamente, a carta que nós estamos falando vai falar foi mandada para a igreja que está em Éfeso, que é essa igreja aqui. E aí, vamos falar um pouquinho de Éfeso, né? Vamos então entender um pouquinho o que seria essa igreja de Éfeso. O texto que nós lemos fala assim: ao anjo da igreja de Éfeso. Então é uma carta enviada ao pastor da igreja de Éfeso. Lá, Éfeso era a capital da Ásia Menor. Aquela região da Ásia, existia uma província chamada Província da Ásia, de Roma, e a capital era justamente a cidade de Éfeso. E aqui tem uma foto de algumas ruínas que tinham lá. Era uma cidade muito importante. Ela, naquela época, no primeiro século, era uma das 5 cidades mais populosas do Império Romano, para vocês terem uma ideia da importância da cidade. A cidade era tão grande que ela tinha um teatro que cabiam 25 mil pessoas. Imagina, né? Como era uma cidade grande. Ela era uma cidade rica e também um grande centro religioso. Na cidade se encontrava o templo de Diana, que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma representação desse templo de Diana. Um templo suntuoso, muito rico, e ele é até considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje só existem algumas ruínas desse templo, né? Não existe mais o templo de Diana, mas a gente sabe desse templo aqui. E era adorada a Diana dos Efésios. Ela tinha esse formato aqui. Era uma deusa da fertilidade, né? Tá vendo aqui que nas suas representações ela tinha vários seios, justamente indicando a fertilidade. O culto dela era um culto meio estranho. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a como que era o culto, porque não é o nosso foco hoje. Mas era um culto que até mesmo para os padrões romanos era um culto meio esquisito. Tinha prostituição ritual, era uma coisa um pouco diferente. Mas é interessante, né, olhar para o símbolo dela, que ela é meio estranha, né, essa imagem de Diana dos Efésios. E aí, nós temos aí essa igreja. Nessa cidade lá do Império Romano, foi fundada uma igreja lá por volta mais ou menos do ano 52 depois de Cristo. Essa igreja foi fundada provavelmente pelo próprio apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo permaneceu na cidade de Éfeso durante 3 anos, quando ele estava na sua 3ª viagem missionária. E quando nós olhamos para tudo o que aconteceu ali, a gente vai entender um pouco por que Deus vai falar, porque Jesus vai falar para que a igreja retorne ao seu primeiro amor. Paulo, enquanto esteve lá, se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 19, do versículo 1 até Atos capítulo 20, versículo 1, você vai perceber tudo o que aconteceu ali naquela cidade. Paulo começou pregando numa sinagoga durante 3 meses. Depois da sinagoga ele vai para um lugar que é chamado Escola de Tirano, e ali pregava todas as tardes. O evangelho ele foi recebido com bastante alegria por aquele povo. E aí Paulo, além de pregar o evangelho, começaram a acontecer muitos milagres naquela cidade, muitíssimos milagres. As pessoas levavam buscavam pegar até partes da roupa de Paulo, lenços, para levar para doentes, para que eles fossem curados. De tão grande era o mover naquela cidade. Outra coisa que acontecia, que era interessante, que aconteceu, que é relatado aí em Atos capítulo 19, do versículo 3 a 17, foi um caso de 3 judeus que eram exorcistas, né? Eles foram tentar expulsar um demônio. Eles falaram assim para o cara que estava endemoniado:
olha, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o cara que estava endemoniado olhou para ele: eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas quem são vocês? Daí a Bíblia fala que o cara que estava endemoniado deu uma surra nesses judeus que tiveram que sair correndo, e isso ficou, e essa história se espalhou por toda a cidade, e ali encheu a cidade de temor. Então tinha muitos milagres, e até mesmo os demônios conheciam aquele Paulo que estava sendo pregado. Entende qual que era o que estava acontecendo ali, e aquele grande mover? As pessoas se sentiam tão motivadas, né, que elas se convertiam, e tinham muitas pessoas que estavam ligadas com magia. Elas pegavam seus livros, lembrando que livro naquela época era muito caro, elas pegavam e queimavam seus livros de magia, e a Bíblia até um valor lá de quanto que custava aquele total de livros. Era uma coisa impressionante. O mover foi tão grande, o impacto do evangelho foi tão grande naquela cidade, que ele acabou impactando tinha todo um comércio religioso. A cidade de Éfeso recebia muitas pessoas de outras cidades para adorar a Diana dos Efésios, e ela tinha todo um comércio religioso. Para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos assim como Aparecida do Norte. Alguém aqui já foi para Aparecida do Norte? Né? Quando você vai para Aparecida, eu fui há muitos anos atrás. Você vai lá, interessado em ir lá para as missas, né? Mas depois que você sai de lá, você vai para a feirinha. O que você compra na feirinha? Imagem, né? Almofadas, um monte de coisa. Eu lembro até que uma tia, né, a minha tia veio lá da Bahia, ela queria comprar um santo para colocar na igreja dela, né? Eles tinham reformado a igreja lá aonde a minha avó morava, no vilarejo, e precisavam de uma imagem da Senhora Aparecida, né? Aonde que ela foi comprar? Lá em Aparecida. Então ela veio para São Paulo, foi lá para Aparecida, e lá na feirinha ela comprou uma imagem desse tamanho aqui para depois levar para a Bahia. Por quê? Tem todo um comércio religioso. Então, se você tem peregrinação, você tem comércio religioso. Não era diferente em Éfeso. Também tinha um grande comércio religioso. Mas o impacto do evangelho estava sendo tão grande, e as pessoas estavam se convertendo, que as pessoas que vendiam as imagens de Diana dos Efésios, essa imagem aqui que eu mostrei para vocês, eles vendiam de ouro, pequenininha assim, né? Eles começaram a ver o seu negócio despencar, as vendas despencarem. Por quê? Porque as pessoas estavam se convertendo, e ali fizeram todo um reboliço, tentaram expulsar Paulo, tal. Isso tudo está lá descrito lá em Atos capítulo 19. Então foi assim que nasceu essa igreja. É uma igreja que nasceu com muita pregação da palavra, muitos milagres, né? E impactou não somente a cidade de Éfeso, porque a Bíblia fala que não somente a cidade, mas toda a Ásia estava sendo impactada pela pregação do evangelho de Paulo. Esse aí era o começo das obras. E aí, isso foi no ano 52, Paulo ficou lá mais ou menos até o ano 55 ou 56, mais ou menos. Depois ele foi embora, e ele vai escrever uma carta para a igreja de Éfeso, lá no ano 60, 62. E é interessante a gente ver o que Paulo fala nessa carta. Abre aí a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios. Então, essa carta foi escrita mais ou menos 5 anos depois que Paulo tinha saído da cidade. 5 a 7 anos depois, mais ou menos. Lá no capítulo 1, no versículo 15, diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Vou repetir. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Olha só, Paulo já está falando aqui que era conhecido o amor que aquela igreja tinha para com todos
os santos. É numa igreja onde manifestava muito amor. E aí, toda vez que você tem amor a Deus, isso tem que se expressar em obras, isso tem que se expressar em atitudes. Isso também vai aparecer na carta aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. O que Paulo está falando aqui? Que nós não somos salvos pelas obras, de maneira nenhuma, mas uma vez que você se converteu, você é chamado a fazer boas obras. Aí cabe entender o que são essas boas obras. Tudo que você faz para Deus e por causa de Deus são consideradas boas obras. Vou dar um exemplo. Se você ora todos os dias, isso é considerado boas obras. Se você lê a Bíblia todos os dias, isso é considerado boas obras. Se você busca manter o seu casamento unido, isso aí é considerado boas obras. Se você busca pregar o Evangelho para as outras pessoas, isso também é considerado boas obras nessa visão de Paulo. Tanto que Paulo vai dar essa lista dentro do livro da carta aos Efésios. Essas aí são as obras que eles eram chamados a fazer. Então nós temos que ter uma ciência, irmãos, que quando nós nos convertemos, isso vai refletir na nossa vida através dessas boas obras. Não há conversão, né? A verdadeira conversão, ela é manifestada na sua vida, sempre, sempre, porque através do Evangelho nós temos a nossa natureza trocada, mudada, e ali agora nós podemos viver de uma maneira diferente, como novas criaturas. E é isso que Paulo fala: uma vez que você foi alcançado pela graça, você tem que viver de acordo com essa graça que você foi salvo. Amém? E aí tem até um conceito, né, do Bonhoeffer, né, de graça barata e graça gloriosa. Não lembro se é exatamente esse termo que ele usa, mas o que Cristo fala? O que Bonhoeffer, né? Bonhoeffer fala sobre... Bonhoeffer é um teólogo alemão, tá? Que morreu em 1945. Ele fala que nós, como cristãos, nós somos chamados a fazer essas boas obras. Não adianta você falar que você se converteu e você vive de qualquer jeito depois disso. Não, você é chamado a mudar as suas atitudes. Nós temos que valorizar essa graça que Deus nos deu. Isso é importante. Um verdadeiro cristão, ele tem uma vida diferente. Não que a gente esteja pregando somente obras, né? Não é isso. Mas conversão inevitavelmente vai levar à mudança de vida. Se não tem mudança de vida, eu muitas vezes questiono a conversão, porque as duas coisas estão ligadas. E aí Paulo continua falando para essa igreja. Vai lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele dá essa introdução, e se você continuar lendo o capítulo 5, ele vai falar para as mulheres serem submissas a seus maridos, os maridos cuidarem das mulheres, vai falar para os filhos serem obedientes aos pais, os servos aos seus senhores. Ele fala para para que as pessoas vivam uma vida santificada, porque toda vez que você manifesta o amor de Cristo, isso vai se manifestar nas suas obras. Não é à toa que a carta aos Efésios é chamada de uma carta de batalha, né? Porque no final vai aparecer aquela questão da armadura de Deus. Porque nós estamos no meio de um mundo que nos leva a fazer coisas que
desagradam a Deus, mas nós temos que nos manter firmes, lembrando que a nossa batalha não é contra o homem, não é contra a carne nem sangue, mas sim contra hostes espirituais. E a partir dali nós temos que estar firmes, nos revestir do Evangelho, para estarmos firmes até o fim. Não é isso que fala lá no capítulo 6? Vamos ler esse texto, eu acho que ele é interessante também para a gente ler. Está lá, Efésios 6:10, diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Paulo, 5 anos depois de estar naquela igreja pregando, ele exorta para que a igreja permaneça firme, para que ela permaneça no amor a Jesus, para que permaneça nas boas obras. Então, o que vai aparecer lá em Apocalipse já era uma coisa que Paulo já estava falando para a igreja, né, no ano 60. Se a gente for pensar que Apocalipse foi escrito no ano 90, vai ter uma diferença aí de mais ou menos 30 anos entre uma carta e outra. Mas aquilo que vai aparecer em Apocalipse no ano 90, já era dito por Paulo 30 anos antes. Isso é bem interessante notar. Por que isso? Porque aquela cidade de Éfeso era uma cidade onde tinha muita idolatria. É só lembrar do tamanho do templo que tinha lá. Era um templo maravilhoso. Quando a gente pensa na forma arquitetônica, era uma coisa muito grandiosa. E a igreja estava o tempo todo lutando, né, espiritualmente contra aquela situação, tendo que pregar o Evangelho e mesmo assim permanecer firme naquilo que eles já tinham aprendido. Isso aí é bem importante, né, para a gente saber. E a igreja que estava em Éfeso sempre foi uma igreja muito importante. Para você ter uma ideia quais eram os pastores que passaram por lá. Primeiro foi Paulo, que eu já falei, né? Depois Timóteo passou por lá. Outro pastor que passou por lá, né? Onésimo. Quem que é Onésimo, irmãos? Onésimo está na Bíblia. Quem que é Onésimo? É o escravo. Aquele escravo lá, né, que está lá numa das epístolas de Paulo, a Filemon. E é interessante que Onésimo, a história da igreja diz que ele se tornou bispo da igreja de Éfeso. Provavelmente foi o mesmo Onésimo que Paulo deu aquela carta. E aí tem uma teoria que diz o seguinte, que como provavelmente foi Onésimo que ajudou a formatar, a juntar as cartas que tinha de Paulo rodando ali na região da Ásia Menor, e ele já era um pastor ali na igreja de Éfeso, ele aproveitou e colocou a carta que o próprio Paulo tinha escrito para ele, junto, não é à toa, e é por isso que ela acabou entrando no cânon, porque ele era um dos bispos na época que foi organizado o que a gente chama de Corpus Paulino, que reuniram todas as cartas de Paulo juntas para que a igreja mantivesse o ensino que Paulo tinha trazido para a igreja. E Onésimo também foi pastor aqui naquela igreja. Outro que passou por aquela igreja foi o próprio apóstolo João. João, ele vai morrer lá em Éfeso, na igreja de Éfeso. Isso mostra a importância da igreja. Ela é tão importante que o próprio Jesus Cristo vai mandar escrever uma carta para aquela igreja, dada a importância
do lugar e tudo aquilo que ela fazia. Sempre foi uma igreja muito pujante, uma igreja que fazia muitas coisas. Era uma igreja que enviava muitos missionários, as pessoas se santificavam, pregavam. Era uma igreja que impactava não somente o lugar que elas estavam, mas impactava toda a região. O impacto dela foi sentido inclusive durante os séculos, porque ali na região da Ásia Menor foi a região onde o cristianismo mais cresceu, a ponto de Constantino, lá no ano 300, na hora que ele precisava lutar contra o seu inimigo, ele falou que ele se tornou cristão. A gente não sabe se ele se converteu de verdade ou não, e foi para a região da Ásia fazer um exército de cristãos para lutar contra o seu oponente. E depois ele transferiu a capital, que estava em Roma, para Constantinopla. Constantinopla fica onde? Na Ásia Menor, no entroncamento entre a Ásia Menor. Tudo por conta da pregação do Evangelho e a força que tinha aquela cidade de Éfeso. Por isso da importância e das obras daquela igreja. Mas aconteceu um problema. Passaram-se mais ou menos 30 anos da pregação de Paulo, de que Paulo tinha passado por ali, da última carta, né? Quase 40 anos de quando Paulo estava ali pregando com eles. E a igreja parece que mudou um pouquinho. Não era aquela igreja do início, era uma igreja um pouquinho diferente. E vamos ver o que a carta traz. Logo depois, né, nós temos aí primeiramente nós falamos para quem que foi destinada a carta. A carta foi destinada à igreja que estava em Éfeso. Depois, quem que era o remetente daquela carta? A Bíblia fala que o remetente está escrito da seguinte maneira: estas palavras são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Quem tem as 7 estrelas e anda entre os candelabros de ouro? O próprio Jesus Cristo. Lembrando que os candelabros, eles trazem a ideia de que as igrejas, elas trazem luz a um lugar onde existe trevas. E os pastores estão ali como estrelas dentro da igreja. Mas o interessante é lembrar que a luz, ela sempre vem de Deus. O nosso Deus é luz. 1 João, capítulo 5, se eu não me engano, acho que é o versículo 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que o nosso Deus é luz e que não há trevas nenhuma nele. Também sabemos que o próprio Jesus Cristo, ele também é luz, como diz lá em João capítulo 4, João capítulo 1, versículo 4 e 5, diz que Cristo é a luz do mundo. Então a luz que nós vamos ver na igreja, que nós temos na igreja, não é uma luz própria da igreja, é uma luz que nós recebemos de Cristo, nós refletimos de Cristo. A igreja não tem luz própria, quem tem luz é o próprio Deus, é Jesus Cristo, e a igreja acaba refletindo essa luz. E aí nós temos aquilo que Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo, mas não por uma luz própria. Ela leva a luz de Cristo para onde há trevas. Esse é o simbolismo ali. Então, aquele que está no meio dos 7 candelabros. E aí, João relata, primeiramente, o elogio. Qual que é o elogio? Lá no versículo 2 de Apocalipse diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tolera os homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado muitos sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido.
essa igreja, mesmo tendo passado 30 anos da última comunicação de Paulo, ainda era uma igreja ortodoxa. Ela não se desviou dos ensinos dos apóstolos. Pelo contrário, ela permanecia firme nesses ensinos. E se chegasse alguém falando qualquer coisa, ela colocava à prova, para ver se realmente era um ensino verdadeiro ou não. Contudo, João relata, lá no versículo 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Essa igreja, depois de 30 anos, provavelmente as pessoas que conheceram Paulo já estavam idosas, ou alguns já tinham morrido, né? Se a pessoa tinha 20 anos, passou mais ou menos uns 40 anos, ela já estava na casa dos 60 anos. Já estava na segunda geração da igreja. E parece que a igreja perdeu essa força de pregar, perdeu essa força de estar fazendo as coisas que agradam a Deus. Ela permanecia na doutrina, correta na doutrina, mas faltava alguma coisa para aquela igreja. Os membros daquela igreja provavelmente já não oravam tanto, provavelmente eles já não liam a Bíblia tanto. Pode ser que eles nem pregassem tanto, ou enviassem tantos missionários como eles já tinham enviado no passado. Alguma coisa aconteceu com aquela igreja, que ela não era aquela mesma igreja tão brilhante, aquela igreja tão gostosa e engajada que era anos antes, né? Como tinha acontecido 30 anos antes. Aquela igreja, ela estava correta, mas perdeu a força, perdeu o vigor. E esse perder o vigor é o que ele chama ali de perder o primeiro amor. E isso é muito comum, irmãos, a gente vê acontecer até mesmo nas nossas vidas, porque às vezes a gente percebe que a gente entra na vida cristã, começa a fazer uma série de coisas, estamos empolgados, fazendo e acontecendo, daqui a pouco as coisas parecem que vão diminuindo. Se cumpre exatamente aquilo que Cristo diz lá em Mateus capítulo 13. Lá tem a parábola do semeador. E na parábola do semeador, você tem uma das sementes, ela cai entre os espinhos. E olha só o que é essa semente que caiu entre os espinhos. Diz assim, lá: e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífera, ou infrutífero. O que são então? Os cuidados desse mundo e as seduções da riqueza fazem com que a pessoa perca o foco e ela se torna infrutífera. A pessoa se torna infrutífera. E o que é trazer frutos? O que é gerar frutos? É justamente essas coisas que eu estava citando. Buscar santificação, buscar ser imitador de Cristo. Em resumo seria isso: ser imitador de Deus. Esse aí é o grande fruto que o Espírito traz nas nossas vidas. Mas se você está focado em outras coisas, você vai perder esse vigor. Provavelmente deve ter acontecido alguma coisa parecida com essa igreja. As pessoas que estavam lá tinham a verdadeira doutrina, mas estavam preocupadas também com outras coisas, mesmo suportando perseguições, porque era uma igreja que suportava perseguições. Era uma igreja então que sabia que teria o seu lugar no céu, mas perdeu esse vigor. E isso, irmãos, é muito triste, porque isso acontece várias e várias vezes, no plano individual e nas igrejas. Eu li um livro, né, o Igreja Centrada, do pastor Tim Keller, que ele fala o seguinte, já meio nesse contexto, né, que ele fala assim, que
que a cada 20 anos, num bairro, tem que surgir uma nova igreja. Porque a igreja, quando ela chega na casa dos 20 anos, ela já perde aquele vigor inicial. Isso é uma constatação que ele viu, né, acontecendo várias e várias vezes. E para ter um novo vigor, ele fala que tem que ter uma nova igreja, tem que ser fundada uma nova igreja naquele mesmo bairro. Eu concordo com o Tim Keller na primeira parte, que as igrejas às vezes perdem o vigor. Mas eu discordo dele que a gente precisa fundar uma outra igreja. Porque se o próprio Cristo fala para a igreja voltar ao seu primeiro amor, quem somos nós para acharmos que isso não é possível? Então sim, é possível que mesmo a igreja que tenha perdido o vigor, que ela volte ao seu primeiro amor. Mas aí tem que ter uma renovação. E é necessário que a igreja faça uma autoanálise, uma análise individual. Cada indivíduo tem que ver a sua vida e perceber: eu estou agindo como eu agia nos anos anteriores? Ou será que estou mais relaxado? Eu ia para a igreja todos os dias, eu ia para a igreja todos os domingos, de manhã e à noite. Agora, se eu vou de manhã eu não vou à noite, se eu vou de noite eu não vou de manhã. Isso quando eu não faço assim, vou num domingo sim, domingo não. Será que não está acontecendo isso? Aquele que orava todos os dias, agora ora só na hora, agradecendo pelo alimento, né, na hora que dá a refeição. Será que não está acontecendo um esfriamento na hora de ler a Bíblia? Você lê a Bíblia e acha que a Bíblia é meio chata, ou nem está lendo mais a Bíblia. Tudo isso são sintomas desse esfriamento que acontecem. E no final, irmãos, isso é bem complicado. As pessoas ficam infrutíferas. Cristo não está mais fazendo mudança no seu ser. Você não está mais refletindo aquela luz de Cristo, porque você está infrutífero. E o que Jesus Cristo fala para aquela igreja lá de Éfeso? Lá no versículo 5 diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Cristo fala para a igreja fazer uma autoavaliação. Olha para o passado, vê aonde foi a sua falha, vê aonde o que você fez que parou de fazer as coisas que Cristo tinha pedido, que você fez que teve como consequência o esfriamento da sua fé. Qual foi o fato? E no caso ali, o pecado que está causando esse esfriamento. Acho que é isso, né? Estava pensando aqui, dei uma engasgada porque eu estava formulando aqui a frase. Mas a questão é o seguinte, isso a gente tem que ter bem claro. O que causa esfriamento é uma coisa muito simples, que se chama pecado. E esse pecado, ele não precisa ser pecado grande. Pode ser pecado pequeno. Ontem eu comentei com os meninos, que foram lá em casa, que ninguém começa, por exemplo, não vou pegar um caso de casal. Ninguém começa já cometendo adultério. O que começa é, primeiro, olhando para uma pessoa, depois conversando, flertando, e por fim vem o adultério. Os pecados, eles sempre começam pequenos na nossa vida, como está lá no Salmo 42, um abismo chama outro abismo, mas sempre pequeno, né? E se a gente não toma cuidado com isso, com o pecado nas nossas vidas, ele vai fazer com que a gente se torne infrutífero. Isso é o que a gente tem que ter claro. E a gente não pode ter de maneira nenhuma nenhum pecado de estimação. Tem gente que tem alguns pecados que não abre mão.
Seja uma fofoca, ou uma pessoa que você não perdoa, é aquele pecadinho que você deixa guardado ali e fala assim: esse pecado é meu e eu permaneço com ele para o resto da minha vida. Tomem cuidado com isso. A gente tem que tirar esses pecados aí, e às vezes a gente deixa ele bem escondidinho, mas ele está ali corroendo a nossa vida e nos deixando infrutífero. E por isso Deus, no caso ali Jesus, fala para a igreja: olha onde você caiu. Não, ali está falando para a igreja como um todo, mas também dá para tratar com o indivíduo. Aonde foi que você caiu? Qual que é o pecado que você cometeu, que você tem cometido, que tem te deixado infrutífero? Temos que refletir nisso. Se você olhar e pedir para o Espírito Santo falar com você, não tenho dúvida, ele vai te mostrar aonde você está falhando. Não tenho dúvida em relação a isso. Uma vez descoberto, o que você tem que fazer? Se arrepender. Confessa, exatamente o que está ali no texto. Arrependa-se, confesse. E não adianta somente fazer a reflexão, se arrepender. Tem que mudar a atitude. Então o que ele fala? Volte a fazer as primeiras obras. Volte à santificação, ser um imitador de Deus, como nós lemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 1. Volte a ser esse imitador de Deus. Busque a santificação, busque a oração, busque pregar a palavra, busque ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas tudo isso começa na reflexão e no arrependimento. Com isso, irmãos, nós vamos ter o seguinte: Cristo diz o seguinte: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Se não se arrepender, eu virei e tirarei o candelabro do seu lugar. Tem algumas interpretações em relação a isso, mas eu acho que o mais claro aqui é que o Senhor virá e fará uma visitação de juízo, trazendo juízo sobre aquelas pessoas que não se arrependeram. O que significa tirar o seu candelabro de lugar? Pode ser uma alusão ao que aconteceu com a cidade de Éfeso, porque a cidade de Éfeso ela era num lugar onde tinha um porto. Teve um assoreamento, ou seja, o rio acabou tendo ficou com os sedimentos foram aumentando e acabou inviabilizando o porto. E por conta disso a cidade teve que ser mudada de lugar. Talvez seja uma alusão a isso. Mas o mais importante é entender que se você não se arrepender, vai ter juízo de Deus. Vai tirar ali o seu candelabro, vai tirar ali a sua candeia. E aí, irmãos, temos que nos arrepender. Mas ainda assim, ele acaba reforçando: vocês têm uma coisa a seu favor, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Nós não sabemos exatamente o que é esses nicolaítas. Alguns acham que eles fazem as mesmas coisas que são descritas lá no capítulo 2, versículo 14 e 15, que são os Balaamitas, que ensinavam sobre ensinar a comer coisas sacrificadas a ídolos e outras coisas, mas não dá para ter essa certeza. Mas o importante é que a igreja ainda assim permanecia uma igreja ortodoxa, mas ela precisava arrepender-se do seu pecado. Nós temos que lembrar isso, irmãos. Às vezes nós continuamos na ortodoxia, nós sabemos aquilo que é correto, nós estudamos a Bíblia de maneira correta, mas mesmo assim podemos estar em pecado. Ter a doutrina correta não quer dizer que você tem um viver correto. O que Deus está falando ali, olha, mantenha a doutrina correta, do jeito que você fez, que vocês estão fazendo, continuem com isso, mas também viva de uma maneira correta, porque as duas coisas não estão conectadas diretamente.
nós temos que fazer essa junção. E ali ele termina: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Um coração humilde e penitente Deus nunca desprezará. Para aqueles que se arrependerem e permanecerem no Senhor, poderão comer da árvore da vida. Essa árvore da vida é uma alusão a Gênesis capítulo 1, capítulo 2, onde nós vemos ali Deus criando o jardim e colocando lá no centro do jardim do Éden duas árvores: a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Lá no capítulo 3, nós vamos ver que logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus ele vai colocar querubins ao redor do jardim para que Adão e Eva não comam da árvore da vida depois do pecado, para que eles não vivessem eternamente no pecado. Então, num ato de misericórdia, Deus coloca os querubins ao redor ali do jardim. Mas o que ele está falando aqui para a igreja de Éfeso é o seguinte: que se eles se arrependerem, eles poderão comer da árvore da vida, e dessa maneira eles terão a vida eterna. E olha só, então é essa a grande promessa de Deus. Vocês são uma igreja ortodoxa, mas perderam o primeiro amor. Se vocês não se arrependerem, terá juízo. Contudo, se vocês se arrependerem, voltarem às suas primeiras obras, vocês terão a vida eterna. E isso nós temos que aplicar na nossa vida também. Nós aqui somos uma igreja ortodoxa. Temos que lembrar, verificar as nossas vidas, se a gente está no primeiro amor ou não. Se não, temos que nos arrepender, para que assim possamos ter a vida eterna. Da mesma forma que Deus prometeu no passado, Ele também pode estar cumprindo hoje na nossa igreja. Quero concluir essa mensagem. Vimos como os cristãos podem perder o seu primeiro amor e assim não praticar mais as obras que Deus os chamou a realizar. Hoje, irmãos, o Espírito também fala a PIB: arrependa-se e volte às primeiras obras, para que você receba o direito de comer da árvore da vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu gostaria de chamar você a fazer uma autorreflexão. Será que você não está exatamente nessa situação de perder o primeiro amor? Se for esse o caso, siga a mesma recomendação que Jesus Cristo deu à igreja de Éfeso: se arrependa e volte às primeiras obras. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós glorificamos e agradecemos a Ti. O Senhor é maravilhoso. Pai, que o Senhor esteja escutando as nossas orações. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai, porque muitas vezes temos nós pecado, temos abandonado as primeiras obras e temos esfriado, Pai, na fé. Pedimos, Pai, perdão por isso. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a viver as obras como nós vivemos no passado. Voltar a esse primeiro amor. Para que nós possamos viver, Pai, de uma maneira total, com muito engajamento aqui na igreja, que nós possamos ter prazer em estar na sua casa, que nós possamos ter prazer em orar, pregar a sua palavra, ler a sua palavra, que nós possamos buscar a cada dia, Pai, a santificação, que nós possamos crescer na nossa espiritualidade. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a voltar ao primeiro amor. Pedimos, Senhor, que o Senhor escute a nossa oração. Nós clamamos, nós necessitamos, Pai, porque
porque nós não queremos mais viver da vida da forma que nós estamos. Nós queremos viver em novidade de vida. Nós queremos viver no primeiro amor. Ajude-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.